Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos aqui mais uma vez compartilhando, estudando, recebendo de Deus a Sua palavra, que é o nosso alimento para os dias que nós estamos vivendo, que é um alimento que nos dá força, que nos dá condições, que nos dá vigor para enfrentarmos o que quer que seja que venha pela frente. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, quero orar com vocês, pedindo para Deus nos iluminar, nos ajudar a entendermos e recebermos a sua palavra no nosso coração. Essa palavra que com certeza não volta e não voltará vazia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, ó Deus, por esse tempo maravilhoso que nós podemos, ó Deus, compartilhar, ainda que à distância, ó Deus, nós, através do Teu Espírito que está presente em nós e em todo lugar, Pai, através desse Espírito, nós podemos receber a Tua palavra e sermos, ó Deus, exortados, abençoados, curados, ó Deus, ó Pai, libertos de todo mal e tudo aquilo que nos influencia para coisas negativas. Que o Senhor, ó Deus, nesta palavra, através dessa palavra, traga convicção, traga fé ao nosso coração, ó Deus, e nós possamos, ó Deus, enfrentar o hoje, o amanhã, o depois de amanhã, com toda a graça, misericórdia e bondade do Senhor nos conduzindo. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, esse lar, essa casa que está, ó Deus, participando, interagindo conosco através desse vídeo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra que nós temos no coração para compartilhar com os irmãos é um versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 14. Preste atenção nisso que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Diz assim, ó: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente, ou em outra versão, em triunfo, em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia, que palavra maravilhosa, não é? Graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Deus não nos chamou, não nos salvou para nos dar uma vida pior do que a que já tínhamos, em absoluto. A obra de Cristo na cruz do Calvário tem um caráter duplo. Ele não só nos libertou do império das trevas, como também nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como escreveu Paulo em Colossenses, no capítulo 1, verso 13. Portanto, Deus não nos tirou apenas de uma existência nas trevas para nos deixar no meio do nada, sem eira nem beira. Pelo contrário, Ele nos trouxe para o reino dEle, para perto dEle, para junto dEle, assim como Ele fez com o povo de Israel, que não foi tirado do Egito para ser deixado no deserto, à mercê de uma vida tão sofrida quanto, tão perigosa quanto, tão desesperadora quanto. O objetivo de Deus era transportá-los, levá-los à terra prometida, a terra onde mana leite e mel. E foi o que Deus fez. E não é diferente conosco. O objetivo de Deus permanece o mesmo: nos tirar de uma vida de escravidão e nos dar uma vida abundante. Aí, às vezes, as pessoas se confundem com essas afirmações, porque acham que essa vida que agora tem em Cristo não é tão melhor assim do que a vida que tinha antes.
porque as lutas continuam, as enfermidades continuam, os problemas familiares continuam, os problemas financeiros continuam e algumas dificuldades até pioram. Foi assim que o povo de Israel ficou depois de ter saído do Egito e passado algum tempo no deserto. Foi por isso que eles tinham aquele desejo de voltar, aquela vontade de comer o que comiam lá no Egito e agora não tinham. Porque, gente, mudar de vida não é algo tão simples. Mudar de dieta não é nada agradável. Para quem já viajou para outras partes do mundo, ou mesmo para regiões do Brasil, onde o tipo de comida ou de tempero é muito diferente do que se está acostumado, dá para entender perfeitamente esse sentimento, das saudades da comida de casa. Eu passei alguns dias na América Central, 20 anos atrás, e me dei muito mal com a comida deles. No terceiro dia, eu só comia no Burger King. Nada como voltar para casa e para a vida a que se está acostumado. Mas quando há uma mudança definitiva de lugar, de cultura, de espiritualidade, voltar não é uma opção viável mais. O jeito é a gente entrar de cabeça no novo. Deus nos tirou de uma vida das trevas para sempre e nos trouxe para o reino do seu Filho, o reino de luz, para sempre. É uma outra vida, são outros valores, outra cultura, outros gostos inclusive. Ou você entra nessa, ou sofre com a nova vida, porque aquela antiga não tem mais volta. Embora haja a possibilidade ínfima de apostasia, ou seja, de alguém deliberadamente não querer mais andar com Deus, no que depender de Deus, ninguém volta para as trevas. Deus não deixa nenhum dos seus voltar para as trevas só porque teve um chilique, ou só porque está com saudades da comida ou do tempero das trevas, ou só porque não está adaptado à nova vida. É como se a cruz fosse uma via de mão única, e quem passa por ela não volta por ela. O nosso problema, e que provavelmente foi também o problema do povo de Israel com relação à terra prometida, é pensar em uma nova vida em Cristo como sendo uma vida dos sonhos no âmbito natural, como se continuássemos sendo pessoas comuns do império das trevas, cujos ideais de vida são o de uma vida nababesca, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a ética, com a moral, uma vida onde vale tudo e dê no que der, o céu nos aguarda. Assim seria ótimo, né, gente? É por pensar assim que a gente fica em crise com relação à vida abundante que Cristo nos prometeu. O que a gente pensa? Se é abundante, então por que eu estou nessa situação financeira? Se é vida abundante, então por que eu não sou feliz? Se é abundante, então por que eu padeço dessa enfermidade que me consome dia após dia? Se é vida abundante, então por que tanta coisa ruim me acontece? Se é abundante, então por que tanta luta, meu Deus? A resposta é simples. É porque a gente entra para o reino de Deus carregando os mesmos valores, os mesmos sonhos, os mesmos anseios do império das trevas, de onde fomos tirados por Deus.
No império das trevas, só se conquista espaço lutando contra os outros, derrubando os outros. É uma zona de guerra onde quem pode mais chora menos. No reino de Deus, isso é totalmente desnecessário. Não é preciso lutar mais contra ninguém, não é preciso mais disputar espaço com ninguém, porque o mérito, qualquer que seja ele, é todo de Jesus Cristo. Agora, se alguém está em Cristo e é uma nova criatura, mas ainda continua nas práticas do império das trevas, isso gera uma confusão mental, emocional e espiritual muito grande. A pessoa não consegue entender o que está acontecendo, nem tampouco consegue se entender, porque os seus conceitos, valores, desejos e pensamentos entram em choque com a cultura do reino de Deus. E com certeza é muito difícil se livrar do espírito do império das trevas que está incrustado na gente. Essa libertação só é bem sucedida para aqueles que abraçam por completo, que entram de cabeça na cultura do reino de Deus, para aqueles que entendem que não podem mais pensar, querer e lutar pelas mesmas coisas que lutava no império das trevas, esperando os mesmos resultados. Ao contrário do que acontece em muitos países, não há possibilidade de cidadania dupla espiritualmente falando. O brasileiro gosta muito desse negócio de ser cidadão brasileiro e italiano ao mesmo tempo, brasileiro e cidadão português ao mesmo tempo, mas no reino espiritual isso não é possível. Para fazer parte do reino de Deus, é preciso abrir mão da cidadania do império das trevas e de toda a sua cultura, valores, direitos e deveres. E antes da gente continuar, é preciso que a gente preste atenção naquilo que diz o versículo. É a palavra sempre colocada aqui. Sempre é sempre. E não de vez em quando e nem em determinadas situações apenas. É sempre. No reino de Deus, sempre nós somos conduzidos em triunfo. Nós somos levados à vitória. A vitória no reino de Deus é algo constante. Sempre. Até quando aparentemente há uma perda, essa perda se torna uma vitória, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Embora nem sempre a gente consiga enxergar dessa maneira. Afinal de contas, como é que uma coisa ruim pode resultar em alguma coisa, alguma coisa boa, não é mesmo? Eu não sei. O que eu sei é o que a palavra de Deus diz. E se ela diz, isso para mim já é o suficiente e a graça de Deus me basta. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, diz Efésios capítulo 3, verso 20. Isso significa, para mim, ao meu ver, que Ele é poderoso, que Deus é poderoso, inclusive para me fazer ver o que eu não consigo ou não quero ver. Para me fazer aceitar o que eu não consigo ou não quero aceitar, para me fazer superar o que eu não tenho forças ou não quero superar. Eu penso nesse versículo de Efésios muito mais em termos do que Deus pode fazer em mim, do que no que Ele pode fazer por mim. Mas o que é que Cristo pode fazer em nós, além do que já fez por nós? Cristo sempre nos conduz em triunfo, sim, mas o que isso significa? Então eu quero meditar rapidamente em algumas coisas com você, no que isso significa. O que significa Cristo nos conduzir em triunfo ou vitoriosamente? Primeira coisa, que com Cristo
Sempre é possível vencer aquilo que nos domina, aquilo que nos escraviza. A gente está acostumada a pensar em escravidão em termos de coisas ruins, coisas negativas, como o pecado, por exemplo. O pecado escraviza mesmo. Mas tem coisas que não são necessariamente pecado e que também nos escravizam. A busca, por exemplo, por uma vida financeira melhor é errado? É claro que não, mas tem limites que não podem ser ultrapassados, senão aquilo que é lícito, que é bom, se torna prejudicial. E quando se torna prejudicial? Quando, para se alcançar o que se busca, pessoas são descartadas como se nada fossem. Quando Deus é descartado, como se ele tivesse que entender que essa sua busca por uma vida melhor é mais importante do que ele na sua vida. A busca por uma vida mais saudável também não é errado. Mas tem limites que não podem ser ultrapassados, senão o que era para ser bom pode se tornar uma escravidão. A busca por um corpo perfeito pode causar mal ao invés de bem. Tudo o que é demais é prejudicial. Tudo que nos domina, que nos escraviza, é prejudicial. Em Cristo é possível vencer isso. Quem abraça o reino de Deus e a sua justiça terá tudo o que precisa, sem ser escravo de nada. Quem conhece a verdade é libertado por ela, ou seja, quem conhece a Jesus é libertado por ele de tudo aquilo que é escravizante, escravizador. Quem é de Jesus sempre vence aquilo que tenta destruí-lo. Uma segunda coisa para a gente pensar, não é no sentido de que Jesus nos conduz sempre em triunfo. O que isso significa? Que com Cristo sempre é possível amar a nova vida que Ele nos oferece. Junto com essa coisa da escravidão, vem aquela ideia de que é impossível se dar bem, que é impossível se adaptar 100% a uma vida nova, ao reino de Deus, ao novo e vivo caminho. Impossível não, difícil talvez, improvável só se a pessoa não quiser. Insistir em manter tradições e hábitos adquiridos no império das trevas é um impedimento a uma nova vida com Cristo, ao novo e vivo caminho. Insistir na ideia de que não dá para abraçar por completo o reino de Deus é outra coisa que atrapalha o bom desenvolvimento da nova vida em Cristo. Imagine você mudar para um outro país, deixando o seu coração aqui. É por isso que Moisés não aceitava as propostas de Faraó, né? Vá para lá, mas deixa alguma coisa aqui. Não, tem que ser tudo. Porque se ficar alguma coisa para trás, algum rabicho que seja, a gente não se desprende, a gente não se desliga. Há como que um cordão umbilical nos prendendo à vida anterior. E isso é um sofrimento. Essa situação da pessoa estar numa nova situação, ainda presa por alguma coisa na antiga, não permite que essa pessoa se realize onde está. É por isso que Deus, em Jeremias 29, de 5 a 7, ele diz ao povo que foi deportado para a Babilônia para construir a sua vida lá, para colocar o seu coração lá, porque um coração, gente, dividido, ele não prospera em nada, em lugar algum. Tiago, no capítulo 1, verso 8, diz que uma pessoa com uma mente dividida é instável em tudo o que faz. Quem está em Cristo
mas está com a mente dividida entre o reino de Deus e o império das trevas, é um vulcão prestes a explodir. Deus não quer que você exploda, e Deus também não quer que você imploda. Isso é o que o império das trevas quer. Deus não. Deus quer que você abrace a nova vida em Cristo Jesus para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que a maioria dos crentes desconhece, infelizmente, e simplesmente porque acha que não vai gostar. Assim como aquelas comidas que a gente diz que não gosta sem nunca ter experimentado. Você já fez isso, não é? Eu sou assim. Eu não gosto de uma porção de coisa, mas que eu nunca nem comi. Quem bebe de Jesus nunca mais terá sede. Quem recebe vida de Jesus nunca mais vai querer outra vida ou voltar para o império das trevas. Porque é impossível não amar a vida que Jesus oferece, porque essa vida nos oferece uma liberdade que o império das trevas não dá e nem tem para dar. O que significa ser conduzido triunfantemente, vitoriosamente em Cristo nessa vida? Que com Cristo sempre é possível ser feliz sem aquilo que no império das trevas a gente acreditava ser fundamental. Tem um cântico antigo que diz: Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. O próprio Jesus, em Mateus 6:21, disse que o coração e tesouro andam juntos, porque onde um está, o outro também estará. No império das trevas, os tesouros variam de pessoa para pessoa. Tem aquelas pessoas cujo tesouro são suas joias, outras seus carros, outras suas casas, outras suas famílias, outras suas vocações, outras seu dinheiro, outras seus corpos, outra sua ideologia e por aí vai. O problema de todos esses tesouros é que eles são perecíveis, não duram para sempre. Alguns deles, na verdade, duram muito pouco. No reino de Deus, o tesouro de todos é um só. Não existem vários tesouros, é só um tesouro: Jesus Cristo, que é eterno, que dura para sempre. Ele é o nosso tesouro. Todas as outras coisas, pessoas, criaturas e seres são ofuscados pela pessoa de Cristo. É verdade que nós necessitamos de algumas coisas básicas para viver nessa vida, como comida, roupa, teto sobre a nossa cabeça, mas nenhuma dessas coisas, e nem a soma de todas, nem todas elas juntas, são mais vitais do que Jesus. Porque, veja bem, mesmo tendo comida, mesmo tendo roupa, mesmo tendo um lugar para morar, mais dia, menos dia, a gente morre, tendo ou não tendo. Agora, Jesus não pode ser tirado de nós, nem a morte consegue fazer isso. Portanto, Jesus é o maior tesouro que um coração deve se apegar. Jesus é fundamental. Ele nos conduz em triunfo, diz Paulo. Na verdade, Ele é o nosso triunfo, Ele é a nossa vitória. No império das trevas, estávamos condicionados a um tipo de vida que nos consumia e nos escravizava. Jesus veio para desfazer essas obras do diabo, esse domínio que nos destrói. Quando a graça de Deus nos alcança, nós somos lançados a uma outra existência,
Há uma dimensão onde aquilo que antes era um fim em si mesmo passou a ser um meio para um fim infinitamente melhor. Se antes a pessoa vivia em função do dinheiro, agora no reino de Deus, o dinheiro é apenas um acessório, um meio para se manter até o dia em que o dinheiro não será mais necessário. Se antes, no império das trevas, a pessoa tinha um posicionamento com relação à vida, agora no reino de Deus a vida passou a ter um valor diferente. Se antes no império das trevas a ideologia era um propósito de vida, agora no reino de Deus a ideologia que antes nos separava das pessoas que pensam diferente, agora dá lugar à inclusão delas na nossa vida. O que antes era fundamental agora não é mais, porque no reino de Deus, na vida de quem é conduzido em triunfo, o fundamental é Jesus. Sem Jesus, o que se vive não é vida, é uma pseudo-existência. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada se pode fazer. Sem Ele não há salvação. Sem Ele não há vida eterna. Sem Ele não se tem nada, ainda que alguém arrogue para si que tenha tudo. Jesus é tudo. Se você é de Jesus, você tem tudo. Ainda que seja pobre, ainda que esteja doente, ainda que esteja fisicamente incapacitado, ainda que esteja sozinho nesse mundo. Portanto, não se desespere. Com Jesus, os dias que virão, se forem difíceis, serão suportáveis, serão até agradáveis, serão com certeza bênção de Deus para todos os que o temem e o amam. Eu tenho certeza disso, eu creio nisso, eu vivo por isso. A minha vida não é um mar de rosas, eu também enfrento os meus problemas, mas eu creio nessa palavra, que Jesus tem me conduzido por essa vida triunfantemente, vitoriosamente, e que, ainda que eu tenha todos os meus problemas, ainda que eu tenha todas as minhas neuroses, não é? Por causa do Espírito de Deus que habita em mim, não é? Eu acabo de alguma forma exalando a fragrância do seu conhecimento, o perfume de Cristo, que é muitíssimo agradável. A sua vida, com certeza, é melhor no reino de Deus do que qualquer que tenha sido ela no império das trevas. Creia nisso, viva por isso, nunca deixe de acreditar, de pensar, de agradecer a Deus por essa vida que você tem em Cristo. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus quiser.